Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Esse é o versículo 1 do Salmo 139. Você já parou para pensar que antes mesmo de você pensar em algo, o Senhor já sabe o que você vai pensar, o que você vai pedir, o que está no seu coração? Sim, Deus sabe tudo sobre nós, conhece os nossos pensamentos mais profundos. Tudo o Senhor sonda, Ele sonda a nossa mente, Ele sonda o nosso ser, sonda o nosso coração, sabe quais são os nossos sonhos, planos, projetos, sabe o que nós pensamos de ruim, sabe a maldade que há no nosso coração. O Senhor sabe de tudo. Eu vou ler com você um pouquinho aqui e vou falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos juntos, porque o Senhor tem algo importante para nós nessa manhã, amém? Louvor à onisciência de Deus, Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Depois você pode ler todo esse salmo, porque é sobre tentar se esconder ou fugir da presença de Deus e não conseguir, porque não dá, simplesmente não dá. O Senhor nos sonda e Ele está perto, e os olhos dele estão sobre nós. E existe um cuidado, um zelo, um amor muito grande da parte do Senhor por nós. E ainda o salmista termina, eu vou ler os versículos finais, dizendo assim, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto, algum mal, e guia-me pelo caminho da vida eterna. Lembra? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, no Salmo 23. O pensamento de Davi era um pensamento de alguém que queria andar na presença de Deus, que queria agradar a Deus, que queria estar o tempo todo agradando ao Senhor. Porque Davi, ele errou, ele pecou e ele se arrependeu de verdade. Então, quando ele fala para Deus, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, algum pensamento nefasto, alguma coisa que não te agrada, Senhor, e tira de mim. Que essa seja a nossa oração também, que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso pensamento. O que tem tomado conta da sua mente? O que tem tomado o espaço do seu coração nesses últimos dias, nessas últimas semanas? Quais pensamentos têm dominado a sua mente? Pensamentos de paz, pensamentos bons, pensamentos de mal, pensamentos que te levam para o pecado, porque a nossa carne, ela não quer ir para o céu. Eu li isso em algum lugar e agora estou me recordando, mas não vou lembrar onde foi que eu li. A nossa carne, ela não anseia o céu. A nossa carne não quer estar na presença de Deus. Você precisa se lembrar disso. Quem quer estar na presença de Deus? A nossa alma. Porque nós fomos feitos para adorar o Criador. O Criador nos fez para um dia habitarmos com Ele. Então o nosso espírito, ele se alegra, ele se regozija na presença de Deus.
quando nós nos aproximamos do Senhor e nós recebemos a presença do Espírito Santo, nós somos de fato preenchidos e ocupamos o lugar para o qual nós fomos feitos para ocupar, que é na presença do nosso Pai, na presença do nosso Senhor. Então, a nossa mente, ela precisa estar o tempo todo se lembrando, se recordando que o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele nos ama e Ele nos quer por perto. Ele nos quer na presença dEle. Mas para quê? Para nos fortalecer, para moldar o nosso caráter, para nos guiar por um caminho justo, por um caminho bom, por um caminho correto. Para que nós estejamos sempre atentos à palavra do Senhor, para nós não fugirmos da presença de Deus e não errarmos de fato, porque falho nós somos, mas nós podemos, quanto mais próximos de Deus, quanto mais perto de Deus, nós vamos acertar. Quanto mais distantes de Deus, mais frio nós nos tornaremos, mais frios nós ficaremos. E aí mais suscetíveis ao pecado, mais suscetíveis à vontade da carne. Quanto mais perto de Deus, mais aquecidos pela presença do Espírito Santo nós ficamos. Mais cheios da presença de Deus nós ficamos. Quanto mais próximos de Deus, mais aquecidos nós seremos pelo fogo do Espírito Santo. E a nossa mente vai estar ocupada com aquilo que o Senhor vai trazer para nós. A palavra de Deus, as mensagens, louvores, a voz do Senhor falando o tempo todo conosco, aquecendo o nosso coração, norteando nossos pensamentos. E aí fica mais fácil a gente acertar e ouvir e entender que é Deus quem está falando conosco. E menos suscetível ao pecado e à voz do mal na nossa mente, no nosso ouvido. Entendeu? Por isso que é importante nos aproximarmos do Senhor. Perto está o Senhor e Ele nos sonda. Ele sonda o nosso coração, sonda a nossa mente. Então, que a nossa oração hoje, nosso pedido hoje seja: Senhor, eu quero me aproximar de Ti. Eu quero estar mais vulnerável, mais sensível à Tua voz, para saber o que o Senhor quer de mim e para saber o que o Senhor quer que eu faça. E eu quero acertar e eu não quero mais errar. Amém? Que o Senhor coloque esse desejo no seu coração. Se tem alguma coisa te causando alguma angústia, roubando o seu sono, tirando a sua alegria, te causando alguma inquietação, alguma preocupação demasiada, entrega para o Senhor, entrega nos braços do Senhor, deixa no colo de Deus, porque Deus tem respostas para tudo e solução para todos os nossos problemas. É que nós, ansiosos demais como somos, não sabemos esperar e confiar em Deus, mas se nós confiarmos no Senhor e depositarmos nele a nossa confiança, o Senhor trará respostas e nos trará alívio e vai acalmar a nossa alma. Eu vou encerrar lendo aqui 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha só como o Senhor termina falando conosco hoje. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, todas as vossas preocupações, todo medo, lança sobre mim e se achegue a mim, se humilhe na minha presença, que eu vou te encher e eu vou te guiar. E eu vou te dar o norte, uma direção. Amém? Deus abençoe o nosso dia. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, seus projetos, seus sonhos, sua família. Que Deus te abençoe no nome de Jesus poderosamente. Tenha um excelente dia. Amém? Deus abençoe.